Hi, students, teacher Fábio. Estamos dando início à nossa unidade 4, intitulada de We the People, na página 18. Nós, as pessoas. We the People. Essa unidade ela vai trabalhar sobre o teu direito de votar, o teu direito de escolher o seu candidato. Nós não entraremos no mérito político cenário brasileiro, atual ou de um outro país, porque o teacher é imparcial, ele não se posiciona a respeito disso. Mas nós vamos falar em linhas gerais. Se você pensa em politics, política, ou politician, a política, o político, né? Então tem politics, política, politician. Politician ou político. Votar é to vote, ou to cast your vote, tá? Nos Estados Unidos ainda usa o papelzinho, né? Ballot. Ballot é o nome da palavra. Você pensa o seguinte: ah, professor, que chato, vou falar sobre política então? Já não aguento mais ver política, passa no jornal todo dia. Gente, nós como cidadãos, nós pagamos, like citizens, nós pagamos o salário daqueles que nós elegemos. Agora, se nós votamos correto ou incorretamente, independente do partido, independente do candidato de cada um, que é a individualidade tem que ser respeitada de todas as pessoas. Não importa o candidato. O direito de voto ele é individual e ele é sigiloso e ele tem que ser respeitado porque é o seu freedom of speech, liberdade de expressão. Ninguém pode ser julgado como certo ou errado quando vota em alguém. Mas o que nós temos é, ao eleger alguém, when we elect someone, we have to think that you are paying this person. Sai dos teus impostos, dos seus pais e sairá de vocês. Na maioridade, vocês serão obrigados a votar. Brasil, se eu não me engano, com 16 anos, o voto ele é facultativo. Mas quando elegemos e pagamos, nós temos que... Quando você compra algo, você não exige pela qualidade? Você não checa? Você não devolve na loja? Então, o mesmo acontece em eleições. Você está elegendo, você vai pagar o salário da pessoa por 4 anos. Então, você tem que acompanhar a proposta, você tem que acompanhar os seus candidatos e saber o que ele está fazendo ou não. Não se vota no chute. Isso é um erro muito grande, porque quem vota no chute não pode cobrar nada. Quem não sabe quem votou, quem deixa de votar, muito menos. Tem que ficar, boquinha fechada. Você não está exercendo o seu direito de voto. E mudanças maiores só acontecem em uma comunidade local através dos vereadores. Maior a nível de município, como o prefeito, mayor. E aí depois o estado, depois o país, ela só vai acontecer com mudanças que essas pessoas eleitas vão poder colocar em prática através da proposta que nos levou a votar. Então, We the People é a nossa unidade. Aqui tem algumas perguntas para início, que é se você já votou em alguém ou alguma coisa, tipo da escola, né? Have you ever voted? Tipo o líder de sala. Se ele não cumprir com a obrigação, ele está fora. Se políticos têm influência na nossa vida diária, obviamente que sim. Obviamente porque é ele que vai definir as verbas para pavimentar a sua rua, arrumar uma situação. A segurança das ruas está associada à política, ao governo. Então, a nossa segurança, o direito de ir e de vir, direito à escola, que é um direito por Constituição, liberdade de expressão e tantas outras coisas, tudo é política. Então, não temos como fugir do tema, porque ela faz parte do nosso dia. E aqui tem aquela pergunta de $1 milhão: quais características deveria um político ter? Tá, todas as questões em aberto. Vamos aqui ver alguns vocabulários em inglês relacionado a isso. Esse ano há eleições no Brasil para prefeito, nos Estados Unidos há para presidente, né? E o presidente dos Estados Unidos tem uma influência no mundo muito grande devido ao armamento que o país possui e à potência econômica que é como importador. Estou falando do lado político, não do lado do pop culture, não do lado cultural. Então, vamos lá. Uma pessoa que geralmente ela herda a sua posição
e ela vai mandar por vida numa monarquia, ela é chamada de Queen ou King, rainha ou rei, que é o caso da Inglaterra. A figura que representa um estado ou um distrito federal no legislativo é o nosso senator, o senador. O oficial eleito, que é a cabeça do governo de uma cidade ou um lugar menor, nós temos o prefeito, mayor. Aqui Serial Town, porque, por exemplo, tem representantes em pequenas cidades, que é o caso dos Estados Unidos, tá? Tem Nova York, que é o prefeito de Nova York, por exemplo. Mas os 5 grandes bairros têm um representante. No legislativo, no poder legislativo, essa figura representa a população, represents the population, legislative power. Aí nós temos deputy, que é o deputado nosso aqui, né? The head of the government in the parliamentary system, o sistema parlamentar, cabeça do governo, ele é o primeiro-ministro. Sistema parlamentar, tá ok? Não é o nosso. Que é o caso da Inglaterra. The head of state in most republics, cabeça do Estado, o chefe de Estado, né? The head of state, na maioria das repúblicas. É o presidente, nós somos uma república. República Federativa do Brasil. Someone who is a member of a Congress, especially of the US House of Representatives. Na Casa de Representatividade nos Estados Unidos, né, no Congresso, essa pessoa é chamada de Congressman ou Congresswoman. Aqui o H seria These politicians discuss and vote on municipal laws. É o nosso vereador, que lá é chamado em inglês councilor. E G, a pessoa who is the government leader of a state, ou uma província, estado, que é o nosso governador, governor. Esse é o vocabulário inglês referente à política. Vamos à página 20, que ainda temos tempo, ainda dá tempo. Então vamos cobrir perguntas que vamos debater. Opa, passei demais um pouco. Deixa eu subir. Sobe. Vamos esperar um pouco. Aqui está how the government works. Como que o governo funciona. Vamos ver aqui. Federal Executive Branch. Branch é tipo se fosse uma filial, né? Então, Executivo Federal. No Brasil, the formation, implementation, supervision of public policies at the federal level are the responsibility of ministry. Os ministros, na verdade, eles são responsáveis pela supervisão de políticas públicas e responsabilidades a nível federal. Secretariados, autarquias, regulando agências e conselhos. The government also has special secretariats directly responsible to the presidency of the republic. Está falando sobre o Brasil, tá? Então, o governo também tem secretarias especiais, diretamente responsáveis ao presidente da república, alguns órgãos, devido a funções estratégicas, com status de ministro, tá bom? Aqui nós temos Federal Legislative Branch, o Legislativo Federal no Brasil, ele é composto pela Câmara dos Deputados e Senado, que são representantes do povo brasileiro, which represent the Brazilian people, estados e Distrito Federal. As duas casas, the two houses, formam o nosso Congresso Nacional, localizado em Brasília. O poder legislativo no estado e municípios, na jurisdição do município, são responsabilidade da Assembleia Legislativa local do estado, tá? Chambers of Councils é representado pelos deputies, que são responsáveis em criar ou aprovar leis estaduais e monitorar o executivo. Aqui estão os nossos deputados, isso aqui é no caso local, tá? Federal Judicial Branch, ele garantiu o poder, to guarantee os direitos coletivos e sociais, individuais de cada pessoa, e resolver conflitos entre cidadãos, entidades, Estado, os órgãos do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal
Federal Supreme Court, STF, que é o nosso caso aqui, e o Tribunal de Justiça Superior, e também a Suprema Corte de Justiça, STJ, assim como os nossos TRTs, Tribunais Regionais Federais, eles são a corte mais alta no sistema judicial brasileiro. Tá? Isso aqui é só uma introdução aos conteúdos que vamos trabalhar sobre nessa unidade. Eu tenho algumas atividades bem interessantes que vamos criar e algumas surpresas que os aguardam. Não só dessa unidade, das outras também, mas é surprise, guys. Bye bye, and I'll talk to you guys on our next class.